capítulo de número 20. Vou esperar que todos encontrem a partir do versículo de número 7. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 20, versículo 7. Eu vou esperar que você encontre. Quem sente desejo de colocar de pé, assim o faça. Vou sair agora pelo mundo afora, sem temer o mal. Cristo vai comigo, eu não temo perigo, nem o vendaval. Mesmo que a saudade me faça chorar, tenho que partir. Adeus minha pátria, adeus minha família, até o porvir. O Espírito de Deus convoca obreiros para trabalhar. África, Ásia, Europa, as almas estão a chorar. Missionário foste escolhido desde o ventre da sua mãe. Não rejeites a voz do Espírito. Vai, vai, vai. Vou sem medir distância. Vou sem queixar minha dor. Sei que a ferida dói, mas vou constrangido de amor. Aleluia. Deus está aqui neste lugar, nesta noite. É bom mexer no fundo do baú e lembrar essas canções. Esse hino, eu acho que ele é bem mais velho do que eu, e desde pequeno que nós ouvia. E é bom às vezes lembrar das coisas anteriores e preservar os bons costumes. Quem achou João, capítulo de número 20, versículo 7, diga amém. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava como os lençóis, mas enrolado, ou em outras traduções, dobrado, num lugar à parte. Tome o seu assento nesta noite, em nome de Jesus Cristo, e volte para a palavra. Eu queria chamar a sua atenção nesta noite e te pedir que não deixasse nada te distrair e nada tirar a atenção. Eu já pude sentir a presença de Deus desde o início. Deus está falando neste culto. Neste culto eu tenho certeza que é para muitas vidas que adentraram aqui. Quando nós adentramos o nosso casa do Senhor, vemos como será a condução e o que acontecerá no culto, como Deus falar conosco. Talvez a palavra que Deus reservou para nós na noite e dia possa não ser aquela que você queira ouvir nesta noite. Talvez você entrou aqui ou você adentrou neste lugar querendo ouvir uma palavra que Deus vai te dar a chave de um apartamento, que Deus vai te dar a chave de uma casa, que Deus vai te impactar em cima daquilo que você tem pedido. E nem sempre o que Deus fala conosco é o que nós estamos querendo ouvir, mas de certo e convicto eu tenho certeza, e assim estou, que Deus sempre fala aquilo que nós estamos precisando ouvir no momento em que estamos atravessando. Pastor pode não saber a tua vida, ou quem sabe a tua trajetória de vida. O pastor pode até não saber quantos leões, quantos Golias, quantos gigantes você venceu e matou para chegar aqui, mas
mas Ele te viu quando ninguém ainda te viu. Ele te contemplou quando ainda ninguém te contemplou. E o Deus que te conhece desde o ventre da tua mãe, eu vou repetir para você entender, o Deus que te conhece antes de você nascer, antes de você ser gerado na madre, Ele te viu. E quando Ele vê, Ele faz da maneira dele, do jeito dele, não precisa correr. Quando você pensa que está correndo, que está se escondendo, ei, você está correndo, mas está correndo para o cumprimento do propósito de Deus na tua vida. Quando Deus nos faz uma promessa, nós não temos noção do que passaremos, do que enfrentaremos para chegar ao cumprimento da promessa. De certo é que a promessa vai se cumprir. De certo é que aquilo que Deus falou ao meu e ao seu respeito acontecerá. Como que o Senhor me prova, pastor? Na Bíblia, a Bíblia diz em Números que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O maior interessado em tentar entrar na tua mente e te convencer, porque para isso ele é especialista. Em Ezequiel vai descrever que ele consegue convencer uma terça parte dos anjos. Quando ele começa a aconselhar e entrar na cabeça dele, podemos dizer assim, para conjecturar e dizer: ei, nós podemos, eu posso ser semelhante a ele. Eu subirei às nuvens, colocarei o meu trono acima do trono dele e serei semelhante. Mas o mesmo livro, a mesma Bíblia vai dizer que Deus não divide a glória dele com ninguém. Deixa eu abrir um parêntese para explicar que Deus não aceita nós dividir o nosso tempo com Ele e com o mundo. Não. Deus quer nós por completo, de corpo e alma e espírito. Ou nós adoremos, nos entregamos para Ele como tem que ser, ou não entregamos. Deus não quer nós por metade. Um certo pastor, uma vez, uma certa feita, ele conta um testemunho e diz que é que um homem chegou para ele e falou: pastor, eu quero entregar para Deus apenas o meu lado esquerdo. O meu lado direito vai continuar vivendo nas mesmas práticas que eu tenho vontade de viver, mas o meu lado esquerdo eu vou entregar para Deus. O pastor olhou, porque não adianta brincar com o pastor. Deixa eu abrir mais um parêntese para aplicar isso aqui. Tem pessoas olhando para o homem de Deus e achando que o homem de Deus está brincando, e achando que Deus está brincando. Deus não é Deus de brincadeira. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E o pastor olhou para ele e falou: tudo bem, meu filho, se você quer entregar só 50% do corpo, eu vou apresentar os 50% a Deus. E o pastor fez uma oração e entregou os 50% a Deus. Aquele homem foi embora. Passa-se 3 dias, aquele homem volta todo torto, todo engendrado, e fala assim: pastor, eu quero me entregar por completo, porque o lado que eu não entreguei deu um derrame e quase que eu morri. Eu quero me entregar de corpo e alma e espírito na totalidade de 100%. Tem pessoas brincando nesta última hora. Tem pessoas entrando nas igrejas e querendo levar a coisa de qualquer jeito. Tem pessoas não querendo deixar a tua conduta, presbítero Wellington, pecaminosa, e achando que pode prestar um culto para Deus. A vida para com Deus é uma vida de renúncia. Jesus olhou e falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Glória a Deus. A vida com Cristo é uma vida de renúncia. O que é uma vida de renúncia? É eu não fazer aquilo que a minha carne quer que eu faça. É eu não seguir os meus instintos e a minha vontade. O que tem que estar em primeiro lugar é a vontade de Deus na minha vida.
é o querer de Deus na minha vida. Glória a Jesus. O texto que lemos, todos nós conhecemos muito bem, e às vezes não percebemos o real significado, o que está escondido nas entrelinhas do texto na qual nós acabamos de ler. Sabemos muito bem que Jesus veio ao mundo com uma missão específica e direta. Porém, com tempo determinado. Tem gente querendo viver a vida de qualquer jeito, achando que o tempo não vai passar. Eu tenho promessa, e enquanto a promessa não se cumprir, nada acontecerá comigo. Ei! Enquanto não se cumprir a promessa, ou seja, a promessa se cumprirá, porém tem jeito, porém tem qualidade para o cumprimento da promessa chegar. Tem pessoas que têm promessa de Deus, querendo viver a vida de qualquer jeito e achando que a promessa vai se cumprir. Tem condição para a promessa de Deus se cumprir na minha e na sua vida. Jesus veio para uma missão de forma específica, direta e determinada. O ministério de Jesus durou apenas 3 anos. E precisamos entender que Jesus operou o que operou, fez o que fez, andou aqui na terra. Não tinha necessidade alguma dele fazer isso. Sabemos muito bem que quando vira a Bíblia do Antigo Testamento para o Novo Testamento, é o tempo que Deus fica sem comunicar com a humanidade. É o tempo que Deus fica sem falar com o homem. E quando falamos o homem, estamos no contexto tanto homem quanto mulher, com o ser humano, melhor dizendo, para você entender. Só que Deus não fez eu e você para viver sem conversar com Ele, para viver sem dialogar com Ele. Deus criou eu e você. Deus nos chamou com uma missão específica e direta. Deus nos chamou com um propósito de nos usar nesta terra até que Ele não brade nas nuvens até que os céus não rasguem ao meio, e até que Ele não venha para nos buscar. Só que o que estamos vivenciando, o que estamos presenciando nesta última hora, é que Ele está voltando para buscar um povo zeloso e escolhido de boas obras. Aleluia. E a missão que é minha e sua, ela tem pressa, ela tem tempo, e nós não podemos fugir dessa realidade. Nós precisamos nos atentar que Ele vai voltar. O texto diz que Jesus já nasce em meio ao caos. Que caos é esse, pastor? Soa no ouvido de Herodes que um novo rei há de nascer, Urimião, Nicanda, Ramanakai. E todo reino humano, todo rei, toda autoridade humana, terrena, ele não aceita ninguém reinar ou ninguém falar mais alto do que ele. Mas no reino de Deus é diferente. Quando Deus quer fazer, quando Deus quer falar, Ele fala e ninguém vai deter o que Ele falou. Glória a Jesus. Jesus já nasce em meio ao caos. Aleluia. Glória a Jesus. Seria mais ou menos assim. Urimian, Nikanda, Ramanakai. Eu vou falar de forma direta para alguém que está aqui nesta noite.
Pai. Mas fica descansado, porque o Deus que dá o sonho é o mesmo Deus que dá força para lutar. Glória a Jesus. Glória a Deus. O mundo físico é diferente do mundo espiritual. Quando Jesus nasce, só no ouvido de Herodes, ei, nasceu um novo rei. E que anda Ramanacai. Só que aquele que nasceu para reinar, aquele que nasceu para Deus usar, fique descansado que no momento de Deus tudo acontecerá dentro da vontade e do propósito dele. Herodes dita um projeto, ou melhor dizendo, dita uma lei, podemos dizer assim. E falei: mata todas as crianças do sexo masculino, não deixa nenhuma viver, porque aqui não tem lugar para outro rei reinar. E Deus do céu está olhando, este reino não é terreno, esta visão não é terrena, este rei vai brilhar, vai reinar, vai fazer, vai impactar, vai salvar, vai curar, vai libertar, porque este reino é dos céus. Herodes manda matar, enquanto homens na terra agitam o seu tempo de vida e mandam te matar. Deus do céu está dizendo: ei, eu vou dar um escape. Você pode estar correndo para a Europa achando que vai correr, que o cumprimento não vai acontecer. Você está correndo para cumprir a promessa que eu te prometi. Jesus, com Maria e José, foge para o Egito para escapar-se com vida. As histórias até parece que o Egito é abrigo para cumprimento da promessa. Parece que o Egito é refúgio. Me explica direito, pastor. Explico. Lembre de José quando foi vendido como escravo e parou dentro do Egito. Ei, você não entendeu ainda. Deus quer te exaltar em meio à crise. Deus quer te usar em meio à crise. Mas você precisa entender que você tem que estar encaixado na promessa que Ele fez para a tua vida. Jesus é levado para o Egito para escapar-se com vida. José é levado para o Egito com 17 anos de idade, como escravo. Lá Deus resolve honrar e exaltar. Só que quando dá 12 anos de idade, depois que passa, que Herodes morre, o anjo novamente aparece a Maria e a José e fala assim: ei, volte novamente, porque o rei a quem queria matar o menino já morreu. E eles voltam novamente. Ali Jesus é criado junto com o seu pai terreno, por nome José, o seu pai de criação, podemos dizer assim, e a sua mãe Maria. Aos 12 anos, o pai e a mãe de José vai até o templo para um cumprimento de um costume religioso, para prestar um culto, e perde Jesus no meio da festa e volta para casa. E depois de 3 dias, como o texto nos diz, eles percebem que não encontraram Jesus, que perderam Jesus, e volta para encontrar, para procurar Jesus. Quando ele chega, Jesus está no meio dos doutores ensinando. E a mãe de Jesus olha para ele e fala: filho, nós te procuramos há tanto tempo, nós estamos preocupados contigo. Por que nos causar tamanha preocupação? Jesus olha para ele e fala assim: ei, eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Eu vim para uma missão específica e eu preciso cumprir a missão na qual eu vim.
Só que Jesus some aos 12 anos e aparece aos 30 à beira do mar para ser batizado por João. Só que enquanto Jesus não chega, tem alguém que vem preparando o caminho. Tem alguém que vem dando continuidade, ou seja, tem alguém que vem dando início àquilo que Jesus iria continuar e iria concluir. E todos nós sabemos muito bem, conhecemos a palavra de João, a pregação de João. Seria a pregação que, para os tempos em que vivemos, quem sabe alguns olhariam e falavam assim: essa palavra não seria aconselhável você pregar ela num culto de domingo, porque essa palavra não atrai ninguém. Essa maneira de você pregar, esse conteúdo que você prega, não chama a atenção de ninguém. Só que está João pregando e batizando. Quando Jesus aparece, João olha e fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas antes dele falar, antes dele apontar para o Cordeiro, ele começa a dizer: eu estou batizando com fogo, mas vai vir um após mim, na qual eu não sou digno nem de desatar os chinelos, a sandália dos meus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João não deixa de pregar, como por mais que seria a mensagem que ninguém queria ouvir, mas ele não tinha compromisso em pregar aquilo que ele queria ouvir, que ele queria pregar, ou que o povo queria ouvir. Só que Jesus aparece, ele batiza Jesus, Jesus começa o seu ministério aos 30 anos. E Jesus, uma certa feita, passa na beira do mar da Galileia. E tem um homem por nome de Pedro pescando. Ou melhor, indo embora descansar, podemos dizer assim para você entender. E Jesus olha para eles e fala assim: tem alguma coisa aí para comer? Eles falam assim: olha, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Seria como você olhasse para a tua vida, eu não sei quantos anos você tem, mas seria como você olhasse para a tua vida e falasse assim: passei 40 anos e os 40 anos da minha vida, se eu for fazer uma análise retrospectiva, não adiantou de nada. Foi tempo perdido tudo que eu vivi. Todo esforço que eu fiz até aqui foi em vão, nada adiantou. Seria essa a falatória de Pedro. Só que Pedro não entra em detalhe com Jesus, porque Jesus, gente, não precisa detalhar para ele o nosso problema, porque ele já sabe o que está acontecendo conosco desde quando começa a acontecer. E Pedro fala assim: olha, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Estamos até cansados, vamos lavar as redes e ir para casa descansar, para ver se na noite seguinte, quem sabe, nós não apanharemos alguma coisa. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, empresta o teu barquinho para mim, e desce dele e deixa eu entrar nele. Pedro ouve e obedece, porque não adianta às vezes só ouvir, às vezes eu tenho que ouvir, tenho que obedecer. Pedro empresta para Jesus, Jesus entra no barco, Pedro desce, vai para a areia, Jesus prega primeiro para ele, e depois que Jesus conclui a pregação, Jesus fala assim: volta ao mar. Pedro duvidando, que Pedro era um camarada que gostava de duvidar, fala assim: Senhor, nós estamos cansados,
noite toda, agora o Senhor manda nós voltar ao mesmo lugar. Mas porque o Senhor manda, sobre a tua palavra, nós lançaremos a rede. Uma coisa é tentar a vida sem Cristo, outra coisa é tentar a vida sabendo que quem te defende agora é Cristo. Uma coisa é tentar sem Jesus na frente, outra coisa é tentar a vida sabendo que Jesus está na frente. Uma coisa é você agir por si próprio, outra coisa é você olhar para o Salmo 46 e começar a dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, o reino se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. E você vai declarar, você vai falar assim: ó, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando Pedro obedece e volta novamente, a Bíblia diz que o barco ia quase a pique, o barco ia quase afundando. Eles voltam, Jesus olha para eles com a quantidade de peixe e fala assim: ei, vem, que eu vos farei pescadores de homens. Ali estava começando a missão de Pedro. Só que eu disse no início que o ministério de Jesus e a missão que ele veio é específica e tinha tempo determinado. É por isso que começou aos 30 anos e acabou aos 33. E Jesus começa a chegar com nós aqui. Jesus começa a curar os enfermos, Jesus começa a curar os leprosos, Jesus começa a curar os cegos, Jesus começa a ressuscitar os mortos, e a fama de Jesus se espalha. Mas Jesus também começa a olhar para os discípulos e falar: olha, quando aproxima o final do seu ministério, e Jesus começa a falar em parábolas, por mensagens subliminares, sobre a sua morte, e eles não entendem. Mas uma certa feita, Jesus olha para eles e fala assim: ei, a minha vida está chegando ao fim, a minha missão está se encerrando, eu preciso concluir o que eu vim para fazer. Em outras palavras, Jesus dizendo: eu já preguei, eu já curei, eu já libertei, eu já expulsei demônios, como foi ministrado e falado aqui nesta noite, eu já caminhei por cima do mar, eu já estendi as mãos, eu já ressuscitei os mortos, mas o meu momento aqui é chegado. Quando Jesus está no momento final da sua vida, ele chama 3 dos seus discípulos mais íntimos para ir com ele até o Getsêmani. Todos nós conhecemos o desfecho da história. E eles vão com Jesus para orar, e Jesus volta e apanha eles dormindo, porque o texto diz que eles estavam com os olhos sobrecarregados, estavam cansados. E Jesus apanha eles dormindo, e pela terceira vez Jesus fala assim: ei, agora podeis dormir. Aproxima-se aquele que me trai. O Filho do Homem há de ser entregue. Todos nós sabemos o desfecho da história, que eles prendam Jesus e começa ali. Só que tudo estava no propósito para acontecer. Só que antes Jesus havia falado para Pedro, Filipe, Tiago, João, André e os demais discípulos que tudo aquilo ali aconteceria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Só que fica difícil
os discípulos acreditar que alguém iria de ressuscitar. Fica difícil os discípulos colocar fé na palavra, porque os problemas aumentam. Pedro não vê solução. Jesus, momentos antes, olha para Pedro e fala assim: Pedro, você vai me negar? Ele fala: não, eu não vou negar não. Eu estou com o Senhor, se for preciso eu entro até no fogo. Não, Pedro, esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E assim acontece. Jesus está sendo bofeteado, sendo chicoteado, e Pedro está no cenário, negando Jesus. Quando Jesus expira na cruz do Calvário, para nós caminharmos para a conclusão, o texto diz que houve trevas no céu às 3 horas da tarde. O véu do templo se rasga ao meio. O sol olha para a face de Jesus e não consegue olhar. O sol tem que esconder. Por quê? Porque ele é o sol da justiça. Aleluia! Às 3 horas da tarde houve trevas sobre a face da terra. Ali estava sendo consumado, e a minha sentença e a sua sentença estava sendo cravada na cruz do Calvário. Glória a Deus! A minha culpa e a sua culpa estava sendo cravada com Cristo naquele momento. E ele olha para o céu e diz: Pai, está tudo consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isso, o texto diz que ele expirou. Só que Isaías havia profetizado que nenhum dos seus ossos se quebrariam. E o centurião dá uma ordem para provar que naquela época toda pessoa que era crucificado, após morto, tinha que chegar no meio das pernas, nas canelas e quebrar os ossos. Mas o profeta disse que dos ossos dele não seria quebrado. E ele chega com uma lança do lado de Jesus e crava a lança. E o texto diz que sai água ao invés de sair sangue. Ou seja, não tinha mais sangue para verter, porque todo o sangue já tinha sido vertido por mim e por você. Um homem por nome José de Arimateia chega até o governador e pede para retirar o corpo de Jesus da cruz do Calvário e colocar num túmulo onde não havia colocado ninguém. E o governador ordena assim o fazer, e ele enrola Jesus, o corpo de Jesus, em um lençol, coloca no túmulo, coloca 2 soldados para ficar vigiando e coloca uma grande pedra na porta, para que ninguém roubasse o corpo do mestre. Porque eles temeram, o sacerdote da época, com o sumo sacerdote, temeram: olha, vai a verdade que ele faleceu de ressuscitaria, e se ele ressuscitar, o caos na cidade vai ficar difícil de nós controlar. Sabe por que eles se preocupam um tanto assim, o sumo sacerdote? Porque todo aquele que é preso na religiosidade, ele se preocupa com a expansão do reino de Deus, porque Jesus não conta com religiosidade, coisa nenhuma. Jesus conta com a palavra viva, que transforma, que salva, que cura, que limpa o pecador e que leva para o céu. Mas o sacerdote amado estava preocupado com a religiosidade, e ele fala: ei, vigia, guarda, porque vai que é certo o que ele falou, que vai ressuscitar, e nós não vamos conseguir controlar o povo, a multidão. Aí nós vamos ter um caos contra nós. Vigia o túmulo dele aí. Só que quando Jesus quer fazer, ninguém segura. Quando Deus quer operar, ninguém para. Aleluia!
Quem foi chamado para ser usado por Deus, o homem pode até tentar deter, mas Deus vai tomar pela mão, e na hora que chegar o cumprimento da promessa, você estando na posição que Deus quer, fique descansado que na hora certa acontecerá. Aleluia. A pedra é posta, os soldados colocado para guardar, só que ao terceiro dia aparece um clarão. O soldado cai desmaiado, a pedra é removida, Jesus levanta do lugar onde estava, vence a morte, desce as partes mais baixas e lá toma a chave do inferno em 2 mãos, todo o poder e toda a autoridade. As mulheres vão visitar o corpo de Jesus no domingo pela manhã para ungir. Pastor, mas elas não ungiram o corpo de Jesus. O texto diz que quando ela chegou, Jesus já tinha sido ressuscitado. E a tradição judaica teria que ungir o corpo do defunto. Lembra daquela mulher? Que quando Jesus está na mesa com os discípulos, uma mulher entra com um unguento e unge o corpo de Jesus, e Judas olha para aquela mulher e fala: por que desperdiçaste tamanho valor? E Jesus toma a palavra e fala assim: ei, os pobres você sempre tendes, mas o que esta mulher fez ficará lembrado para sempre, em toda a eternidade, em toda a história. Jesus estava apontando para a sua morte, porque o corpo de Jesus foi ungido antes mesmo dele ser morto. Quando ela chega, Jesus não está mais. Os anjos aparecem para elas, para Maria, e fala assim: vai e diga aos outros que ele não está mais aqui. Primeiro faz outras perguntas e fala com aquela mulher: por que procurais vivente entre os mortos? Ide aos outros e diga que ele não está mais aqui, mas ele já ressuscitou, como havia dito. Aleluia. Glória a Deus. Alegramos, né? Quando falamos que ele ressuscitou. É gratificante para nós. Só que quando vamos para os lenços e na tradição judaica e nos costumes judaicos, tinha um costume que quando um judeu até hoje senta na mesa para comer, ele deixa uma mensagem subliminar na obra que ele está fazendo, que Jesus deixou essa mensagem subliminar lá no sepulcro, lá no túmulo. E o texto é bem categórico e claro em dizer que os lençóis que estavam envolvidos o seu corpo estava embolado à parte, mas que os lenços que estavam sobre a sua cabeça estava dobrado. E aqui tem uma mensagem subliminar. O judeu, ele senta na mesa para comer, e o servo que está servindo fica observando. Se aquele judeu terminar de comer, pegar o lenço, limpar a boca, embolar o lenço e jogar no canto, ou deixar embolado no canto, ele está dizendo: eu terminei a obra, eu concluí o que eu estava fazendo, pode recolher toda a mesa, porque o que eu vim para fazer, já fiz. Só que se ele limpar a boca, ele dobrar o lenço e deixar dobrado, ele está dizendo: eu ainda não terminei o que eu comecei, eu ainda vou continuar. O que é que Jesus está dizendo? O lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, ele está dizendo: a obra que eu comecei, eu ainda não terminei, ela não foi concluída, eu vou voltar para concluir a obra que eu terminei, que eu comecei. Jesus dobra um lenço e coloca a parte. Aí no texto que foi lido, na leitura introdutória, o mesmo Jesus está dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu quero que você se coloque de pé nesta noite.
A responsabilidade é minha e também é tua. Jesus não vai descer aqui novamente para curar. Jesus não vai descer aqui novamente para pregar. Jesus não vai descer aqui novamente para libertar os cativos. O sinal já foi dado. A mensagem também já foi pregada. Jesus deixou o lenço dobrado à parte, dizendo que ele vai voltar. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você feche o teu olho agora e comece a fazer uma análise no teu subconsciente. E começa a refletir: será que está valendo a pena? Deus te chamou com um propósito. Deus te chamou para uma missão específica. E a missão, ela tem prazo determinado para se cumprir. E Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem falado. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu tenho enfrentado nos dias em que vivemos. Mas Jesus, meu amigo, Ele não disse que seria fácil. Ele disse que seria difícil, seria dias trabalhosos. Aleluia. Mas nós precisamos entender que Ele tem pressa. Nós precisamos entender que Ele está às portas voltando. Nós precisamos entender que o Senhor, nosso Mestre, Ele vai voltar. E Ele espera de mim e de você um posicionamento. O que eu e você tem feito? Como tem sido a nossa vida? Como nós temos vivido? Como tem sido o nosso testemunho? Como tem sido a nossa conduta? Será que nós estamos fazendo a vontade do Senhor? Será que nós estamos esperando Ele a qualquer momento, como a Bíblia diz, que Ele iria para o Pai, mas que Ele voltaria para nos buscar? Como tem sido a tua pregação nesta última hora? Ele está às portas. Eu queria convidar o pastor Edmar Bis para estar se orando. Como tem sido o teu posicionamento nesta última hora? Como você tem se posicionado nesta última hora? Como você tem se apresentado a Deus? É noite de reflexão. Deus seja louvado, aleluia. Aleluia. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, aleluia, por tudo que Ele tem feito, que Ele tem falado no nosso meio. Oh, aleluia. Eu não sei como você entrou nesta noite, aleluia, mas Ele tem falado ao nosso meio. Ele tem falado, aleluia. E o mais bonito que Ele insiste em dizer que Ele subiu, mas vai voltar para buscar a igreja. Vai buscar esse povo que clama, que espera, que deposita a sua confiança nele. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, no nome soberano de Jesus, eu quero render graças a Ti, Senhor, pela vida dos Teus servos, pela vida da Tua serva que adentraram por essas portas. Senhor, muitas das vezes o desânimo bate, Senhor, na porta do nosso coração. Meu Deus, muitas das vezes nós pensamos em recuar e voltar atrás, mas a bondade e a misericórdia do Senhor segura na nossa mão, nos leva adiante, Senhor, porque de nós mesmos nós não temos força, Pai. Nós somos um pobre pecador miserável, mas o Espírito Santo do Senhor nos abraça, o Espírito Santo do Senhor que recolhe as nossas lágrimas e apresenta diante do Teu trono como uma frase, como palavra. Ah, Espírito da verdade, começa a abraçar a Tua igreja nessa hora. Começa a abraçar, chamada assim que obedece. Começa a quebrantar, Espírito Santo, nesta hora.
Começa, Espírito Santo, visitar de maneira tal, meu Deus, que esse crente possa ser renovado agora, que ele possa ser cheio da tua presença, que ele possa ser batizado. Meu Deus, traz a cura no meio do teu povo, traz a libertação, Senhor, restaura vidas nesta noite. Meu Deus, casamento que estão à beira do precipício, restaura novamente a paz deste lar. Meu Deus, este homem que está, meu Pai, intencionado a abandonar a esposa, abandonar os filhos, Senhor, meu Deus, muda a mente, muda o coração. Essa mulher, Senhor, que está pensando em abandonar o barco, deixar a sua família, quem sabe até mudar para outra nação. Meu Deus, mas o Senhor é o Deus que sonda coração. O Senhor é o Deus que sonda o pensamento do ser humano. Meu Deus, neste lá onde não há o diálogo, aonde há contenda, aonde há tristeza, traz alegria, traz a paz, traz a esperança, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus. Quantos lares estão sendo destruídos, ó Pai, por obra maligna, por obra de feitiçaria. Meu Deus, no nome de Jesus, eu repreendendo agora toda inveja, todo mal olhado. Meu Deus, todo trabalho de encantamento, todo trabalho de bruxaria desfaz agora no nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, que a tua palavra que foi ministrada aos nossos corações, ela seja, meu Deus, edificada no nosso coração, na nossa alma, para que no decorrer da semana nós podemos meditar o que foi a morte do Cordeiro, o que foi a ressurreição do Cordeiro, o que foi o plano de Deus de dar o Filho dele, para que nós